Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos novamente, nossas lives de domingo, Universo Bipolar. Quem está aqui hoje pela primeira vez, essas lives têm acontecido aos domingos, das 7h30 às 8h30, e é uma live sem nenhum tema específico, é uma live que, como o nome diz, busca avaliar todo o universo que envolve as alterações de humor. A bipolaridade, a gente considera que as alterações de humor são parte importante da bipolaridade, mas não necessariamente, não somente isso, porque são quadros muito mais complexos do que apenas alteração de humor. Eu sinceramente não sei como eu estou vivo hoje, porque quem me acompanha, os profissionais principalmente, sabem que hoje eu tenho 3 cursos. Hoje, o que eu digo atualmente, eu tenho 3 cursos que eu ofereço, apesar que para o público geral é apenas um curso, que é o curso de casos clínicos em transtorno bipolar. Mas depois que os indivíduos, as pessoas fazem, os profissionais fazem esse curso, tem dentro da comunidade que a gente tem hoje outros cursos, que são os cursos de condutas e transtorno bipolar, farmacologia dos estabilizadores de humor para psiquiatras, farmacologia dos estabilizadores de humor para psicólogos, enfim. E aí esse final de semana tive várias, além de outras coisas externas, essas mentorias ao vivo desse curso. Então, não estou aguentando mais falar desse assunto, mas essa live ela é muito especial para mim, porque é um momento muito interessante onde eu consigo, por meio de vocês, saber o que é de fato de interesse. Porque eu sempre falo que a gente costuma achar que X, Y é interessante, mas às vezes o interesse da pessoa é outro, as dúvidas são outras, e não é bem aquilo que a gente acha que é interessante. E é nessa live que eu busco ideias do que é de fato dúvida, do que é de interesse, quais os assuntos mais delicados, quais os pontos de maior dúvida, de maior interesse de vocês. Então, é bem isso hoje. Então, fiquem à vontade, não dá para responder todo mundo, acho que o pessoal sabe disso, não tem como, mas deixa eu voltar aqui, então, para conseguirmos ver o que já foi perguntado aqui sobre as dúvidas, de vocês. Essa pergunta é interessante, O que acontece com uma pessoa com transtorno bipolar que vive mergulhada na depressão, mas continua comprando, mesmo sem sentir prazer, Então, uma coisa muito importante para quem está iniciando, nesse universo da bipolaridade, e até para quem já está há muito tempo, é que esses polos que a gente geralmente conhece, fala, o polo da depressão e o polo da ativação, que é a mania, e a hipomania, que é um quadro mais leve de mania, eles geralmente se superpõem. Em geral, a não ser nas pessoas que estão internadas em depressão grave ou em mania, no dia a dia de quem está vivendo fora de hospital, que é a maioria esmagadora das pessoas, em geral, esses sintomas se superpõem, ou seja, a pessoa ela tem a maior parte dos seus sintomas como sendo depressivos, mas em geral ela não tem só sintomas de depressão, ela tem sintomas de ativação em menor quantidade, mas junto da depressão.
Ou o oposto, a pessoa está muito acelerada, agitada, impulsiva, mas o humor não é um humor positivo, é um humor desconfortável, um humor de irritabilidade, de impaciência, raiva e até, muitas vezes, um humor negativo, que é da depressão. Então vejam como isso é muito complexo, porque essa história de bipolaridade, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, uma hora está deprimido, outra hora está eufórico, isso é uma apresentação até possível, mas não é a maior parte, o que acontece na maior parte das vezes. A maior parte das vezes a pessoa ela tem combinações misturadas dos dois polos ao mesmo tempo. E aí, isso que você perguntou é bastante interessante, porque em um indivíduo que está deprimido, ele pode ter aumento de impulsividade. O aumento de impulsividade é uma vontade interna, é um impulso, como o próprio nome diz. É uma força interna, né? Uma motivação interna que leva a pessoa, impulsiona a pessoa, atrai a pessoa para executar um determinado comportamento. Quando a gente tem, por exemplo, um aumento de impulsividade, vamos dar o exemplo de comida, antes de falar de gastos que você colocou. Se a pessoa está deprimida, num primeiro momento, ela pode ter aumento de impulso para comer, para aliviar a depressão. Então, ela tá mal e ela vai percebendo que pegar comida, esse pegar comida que as pessoas falam de estar ansiosa, né? Eu tô muito ansiosa, eu tô comendo o dia inteiro. Na maior parte das vezes não é ansiedade, na maior parte das vezes é impulsividade. É um impulso, quase que automático, a pessoa até nem percebe, a hora ela já tá indo atrás de alimento, por exemplo. E aí isso acontece, pelo menos no primeiro momento, trazendo prazer para a pessoa. Então ela vai e começa a comer para se sentir melhor. Tá mal, aí come, melhora. Come, melhora, come, melhora. Quando vai passando muito tempo, mesmo esse impulso que no começo dá prazer, ele passa a não dar tanto prazer depois. Isso é comum. O cérebro, ele vai se alterando nessas questões com o passar do tempo. Então, vai acontecendo uma situação em que às vezes a pessoa está comendo, mas ela vai ficando num comer desagradável, com culpa misturada, inclusive, por estar comendo, mas ela não consegue parar de comer, de comer, de buscar comida. E a questão da impulsividade em compras também segue esse mesmo sentido e todas as outras impulsividades. Num primeiro momento, ela tende a aliviar um desconforto, a ser prazeroso, e depois, simplesmente, aquilo vai acontecendo, não traz tanto prazer, mas a pessoa também não consegue deixar de emitir aquele comportamento. Então, isso que você está perguntando é o que acontece pode acontecer em pessoas em estados mistos. As combinações de alguém que está em estado misto, elas são muito variadas. Quem lembra-se da escola de análise combinatória, aqueles cálculos que a gente fazia no ensino médio, então dizia assim, tenho 4 caixas, tenho 4 cubos vermelhos e eu tenho 3 bolas verdes. Quais as possíveis combinações 2-2 entre esses elementos? Então os cálculos fazem lá e aí a gente vê que tem 50, por exemplo, combinações. Então, nos sintomas que a gente tem, em geral é isso também que acontece. Por isso que as apresentações clínicas são muito variadas. Então tem pessoas que têm um estado misto, por exemplo, de depressão com muito medo, com muita ansiedade e outros sintomas, claro. Outros têm depressão com dificuldade extrema de desligar de noite.
Então a pessoa está deprimida, mas fica até 2, 3 da manhã fazendo coisas, vendo série, pesquisando coisas na internet, ativada de noite. E outros sintomas, claro, não são sempre 2 sintomas, mas estou dando um exemplo. Então tem pessoas que estão deprimidas e com irritabilidade ao mesmo tempo que estão deprimidas. Tem pessoas que estão deprimidas e têm aumento de impulsividade em gastos. Tem outras que é impulsividade em buscar pornografia, impulsividade em álcool, por exemplo, ou maconha, impulsividade em não conseguir parar de usar um determinado medicamento de forma exagerada. Então a pessoa exagera nos calmantes, por exemplo. Então, assim, essas combinações elas são muito variadas. Então isso eu tomo sempre muito cuidado de explicar, porque às vezes a pessoa vê algumas descrições em livros ou, sei lá, na internet, e aí ela às vezes fala, mas o meu não é assim, porque essas combinações são variadas. Às vezes aquela pessoa que relatou um quadro que não é bem o quadro que você tem. Mas por isso que é importante ler e conhecer os sintomas e entender que essas coisas vão se combinando de formas muito aleatórias, né? São combinações muito variadas. Então tá bom, deixa eu voltar aqui porque o aplicativo ele vai atualizando as mensagens aqui, eu perco, eu vou tentar seguir a ordem aqui. Nossa, falei tanto sobre isso hoje à tarde, mas hoje de manhã no curso, mas vamos falar de novo porque vocês não estavam lá, né? Diferenciar bipolar de borderline. Então, assim, em primeiro lugar, os dois diagnósticos eles podem acontecer ao mesmo tempo. Então, uma coisa não exclui a outra. E isso é bastante complicado até para profissionais, porque às vezes a pessoa fala assim, você não tem transtorno bipolar, você tem borderline, como se fossem duas coisas excludentes. Então, assim, podem acontecer ao mesmo tempo, né? O transtorno borderline, ele é um transtorno de personalidade, portanto, ele é mais grave do que o transtorno bipolar. Por quê? Porque a pessoa que tem um transtorno na personalidade, ela tem um conjunto de comportamentos que ela apresenta que eles foram condicionados na história de vida do indivíduo. É como se fossem, como se tivessem sido aprendidos de uma certa forma. Claro que isso não é tão consciente, porque não é tão simples assim, mas são valores e questões e comportamentos que são muito enraizados na história de vida, e eles começaram na infância. E eles foram estruturados. Da mesma forma como se eu aprendesse, estou fazendo uma analogia com todo respeito, mas eu aprendesse a falar errado e agora na vida adulta eu tenho que corrigir esta maneira de articular a fala, por exemplo. O transtorno de personalidade, as teorias, elas sugerem que tem a ver com aspectos de vinculação na infância. Então, da forma como a pessoa recebeu afeto e da forma como ela fez apego com as suas figuras próximas, então pai, mãe, os familiares. Então, quando existe negligência, isso aumenta na infância, aumenta a chance de a pessoa desenvolver transtorno de personalidade borderline na vida adulta. Então, isso que acontece com a pessoa é uma coisa que não dependeu dela, porque dependeu muito desse ambiente e das pessoas com as quais ela conviveu e o quanto ela recebeu afeto ou não recebeu. Na vida adulta, uma característica importante é a dependência emocional e o medo do abandono. Então, como não houve questões de aprendizagem que não aconteceram de uma forma adequada, isso acaba persistindo até a vida adulta, e nos relacionamentos que o indivíduo vai ter, ele não teve um treino adequado sobre como se vincular.
E aí isso gera na pessoa uma dependência, que é um excesso de apego, para não perder aquela figura de afeto, já que ela nunca teve. E com isso, o medo extremo de ser abandonado ou de ser rejeitado. E quando acontece esse abandono ou a rejeição, isso provoca uma desregulação emocional muito grande, que pode ser da natureza de depressão, pode ser da natureza de ansiedade, pode ser da natureza de raiva, de explosões, de rompimentos, conflitos e tudo mais. Pode ter também o aumento de impulsividade, que é uma desregulação, mas ela está associada também a isso. Então, não em geral, no transtorno borderline, a gente não vê uma pessoa que está com humor alterado na linha de base, tá tudo bem em termos emocionais, mas depois que acontece algum problema de relacionamento afetivo, a isso surge uma desregulação grave naquela pessoa. Então estava tudo bem e depois de um conflito com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão, ou com o namorado, ou com o marido, esposa, enfim. Isso aparece essa desregulação. Então, é muito importante essa diferenciação, porque, em geral, na bipolaridade, essas alterações, elas já vêm de antes dos gatilhos de vida. Então, a pessoa já está irritada a semana toda, já está deprimida a semana toda, já está ansiosa a semana toda, ou os três juntos, né? E aí, quando vão acontecer coisas no seu dia a dia, isso piora ainda mais o seu estado de humor. Mas o pano de fundo emocional, que é o humor, ele já está alterado continuamente nesta pessoa. E voltando lá no borderline, quando acontece a desregulação, a pessoa tem a desregulação, mas com o passar de 1, 2, 3 dias, isso vai voltando e volta tudo ao normal rapidamente. Enquanto que no transtorno bipolar, essas questões elas não melhoram com o passar do gatilho. Né? Então vamos supor que a pessoa teve lá uma questão com a mãe e tudo, e aquilo afeta ainda mais o humor dela, que já estava alterado, e vai continuar, porque não é bem aquilo um fator deflagrador da alteração, da desregulação emocional. Então as pessoas dizem, é muito difícil, assim, não é difícil a separação entre esses dois transtornos. Por quê? Porque tem uma questão de persistência, de uma alteração de humor mais persistente, de fundo, que pode até oscilar no mesmo dia, mas ela está persistentemente oscilando no mesmo dia. Não foi porque naquela manhã a pessoa teve um problema com um parceiro ou com alguém, veja, aquilo está desregulado. E no transtorno borderline, a pessoa fica em humor equilibrado, no estado emocional equilibrado, mas o que desregula gravemente o humor e os impulsos são conflitos envolvendo um parceiro afetivo, alguém com a qual a pessoa tem algum vínculo afetivo, e muito relacionado a esse medo do abandono, essa dependência. E aí as abordagens são totalmente diferentes, porque vocês sabem, no transtorno bipolar o tratamento é com medicamentos estabilizadores de humor como tratamento principal, porque é uma alteração cerebral, enquanto que no transtorno de personalidade tem a ver com o cérebro, claro, é o cérebro que comporta a pessoa, mas tem a ver com um condicionamento prévio, com respostas comportamentais que aconteceram e se repetiram ao longo da vida. Isso, então, vai requerer um tratamento mais complexo de psicoterapia, tem abordagens específicas para isso, porque a pessoa, com a figura do terapeuta ajudando-a, ela vai conseguir entender as suas respostas comportamentais e entender que algumas dessas respostas elas não são positivas para ela mesma, porque ela
elas são disfuncionais, elas atrapalham o indivíduo ao invés de ajudá-lo. Então, eu disse no começo, né, que eu considero mais grave o transtorno de personalidade, nesse sentido, claro que existe transtorno bipolar grave, psicótico, de hospital, mas eu quis dizer no sentido de a pessoa vai ter que ter um investimento da própria pessoa muito grande para se perceber, para aprender sobre o próprio comportamento e para conseguir regular o próprio comportamento, já que medicamentos eles não conseguem produzir uma melhora deste tipo de alteração emocional, que não é de humor, mas é emocional. Os medicamentos, eles até são usados em pessoas com transtorno borderline, alguns medicamentos, mas o tamanho de efeito, a eficácia disso é muito pequena, porque são respostas condicionadas, comportamentais, e isso vai demandar muito mais um autogerenciamento de emoções, controle dos impulsos, inibitório dos impulsos, observação sobre padrões comportamentais. Isso envolve um conjunto de psicoterapia e abordagens específicas. Vamos ver aqui mais. Para falar sobre antidepressivos causando virada maníaca e hipomaníaca. Isso é extremamente raro. No transtorno bipolar tipo 1, acontece com uma frequência maior a virada, que é quando a pessoa sai rapidamente de um polo, em geral depressivo, e vai para o outro, que é o polo da mania ou da hipomania. Mas mesmo em pessoas com transtorno bipolar tipo 1, pode acontecer de ela não receber o diagnóstico adequadamente, receber antidepressivos e o antidepressivo não produzir virada para o polo da mania. Mas, como a mania no transtorno bipolar tipo 1 ela é muito grave, não é admissível que a pessoa utilize antidepressivos em monoterapia, sem estabilizadores que cubram o polo da mania, porque isso pode expô-la a um risco muito grande, né, e prejuízos muito grandes. No transtorno bipolar tipo 2 também não deve acontecer isso, o uso de antidepressivos em monoterapia, porque aqui a questão maior é que inicialmente, nos primeiros episódios da pessoa com bipolaridade tipo 2, lá atrás, quando ela nem tinha o diagnóstico, em geral ela responde bem aos antidepressivos, mas com o passar dos episódios, esses antidepressivos eles passam a malignizar as depressões e a fazer com que esses episódios eles fiquem mais graves, ou seja, o remédio piora o quadro. Então, essa história de fulana usou antidepressivos por 25 anos, nunca teve virada para mania, e agora estão dizendo que ela é transtorno bipolar. Imagina, isso é um absurdo. Não, na realidade, essa é uma fala equivocada, porque as características de virada, elas parecem ser características genéticas de algumas pessoas. Então, não é uma característica de todo portador de bipolaridade. Ele parece ser, quando eu falo parece é porque tem poucos estudos, mas tem já alguns estudos, né? Que eu acho que parece. É um jargão técnico isso. Então, quando a gente fala que porque tem muito estudo, né? Então, isso parece ser decorrente de características individuais, assim como a questão de suicídio. Então, os indivíduos que têm transtorno bipolar, eles têm um risco maior de apresentar comportamento suicida, mas também parece ser decorrente de alguns fatores genéticos que levam para essa condição ou não, porque não é necessariamente uma característica de depressão grave as tentativas de suicídio. As pessoas até acham isso, né? Alguém que está muito grave tenta suicídio. Em geral, quem tenta suicídio está grave, mas podem existir pessoas em depressão grave que não apresentam em nenhum momento ideias de suicídio.
não aparece isso no pensamento, esse impulso nelas. Então, isso eles foram investigar e viram que tinham características genéticas que levavam mais ou menos para comportamento suicida. E é interessante porque pessoas que têm tendência a comportamento suicida, em geral relatam esses pensamentos desde a infância. Claro que isso não é comunicado e a pessoa muitas vezes nem sabe que isso não é normal, né? Pensar muito em morte, pensar que o que poderia fazer para morrer, esse tipo de pensamento. Vamos em frente aqui. Transtorno bipolar tipo 1 pode ter uma vida normal? Olha, assim, é claro que tem muitas diferenças de cursos clínicos entre as pessoas. Eu consigo te mostrar uma pessoa que você conversa com ela 2 horas e você não tem a menor ideia que ela tem transtorno bipolar tipo 1. Também uma pessoa que tem bipolaridade tipo 2, que você conversa e claro, ela contar os sintomas, você não tem a menor ideia que essa pessoa tenha bipolaridade tipo 2. Em contrapartida, também existem pessoas com transtorno bipolar tipo 1, com quadros que a pessoa tem sintomas o tempo todo e está há anos com dificuldade de estabilização, e a mesma coisa no transtorno bipolar tipo 2. Como regra geral, o transtorno bipolar tipo 1 ele é grave na intensidade da crise de mania, mas ele tende a ser um transtorno estável. Né? Se a pessoa tomar os medicamentos adequados, né, e de forma regular, ele tende a ser um transtorno onde a pessoa, às vezes, passa anos sem ter episódios. Mas isso também, uma hipótese para isso, reside no fato de que os portadores de transtorno bipolar tipo 1, eles recebem menos antidepressivos ao longo da vida. Por quê? Porque eles são internados em mania, todo mundo sabe o diagnóstico, e os familiares, a própria pessoa, já chega dizendo, olha, eu não posso tomar antidepressivos porque eu tenho transtorno bipolar. Então, uma hipótese para isso são as características do quadro, mas também esse ponto importante. Na bipolaridade tipo 2, infelizmente, o diagnóstico ele demora 15 a 20 anos, em média, para maior parte das pessoas. Então eu vejo pessoas às vezes meio revoltadas, meu Deus, eu demorei muito tempo para ser diagnosticada, mas isso aí é a regra. É a regra. Houve uma diminuição nesse atraso, nesse tempo de atraso para o diagnóstico. No ano 2000 isso era em torno de 20 anos, 10 anos depois isso caiu para 15 anos. Eu acredito, isso vai sair em algum momento novos estudos que avaliam essa questão nos Estados Unidos, onde os dados são mais registrados, né, em termos de saúde pública, e é provável que isso, com a informação que nós temos hoje, as coisas estejam melhores. Mas por quê? Porque, infelizmente, como na bipolaridade tipo 2 tem uma resposta inicial aos antidepressivos, isso acaba falseando a ideia de que o diagnóstico está correto, quando na realidade diagnóstico não depende de resposta a tratamentos, depende de sintomas, de critérios diagnósticos. Então, mas os profissionais e a própria pessoa e os familiares entendem que, bom, se a pessoa tomou aquele tratamento e ficou bem, logo está tudo certo. Então, isso vai gerando esse conceito equivocado e a pessoa acaba passando muito tempo com o uso dos medicamentos, dos antidepressivos em monoterapia, e isso é uma hipótese de que seja uma das causas para que posteriormente os portadores de transtorno bipolar tipo 2 eles tenham mais instabilidade do que mesmo os portadores de bipolaridade tipo 1. O que é instabilidade? Instabilidade é ficar sintomático quase que o tempo todo, por anos.
e geralmente estados mistos. Então, e muita sensibilidade também aos estressores. O que é sensibilidade aos estressores? A pessoa até fica estável durante um período, porque está tudo bem, mas a primeira pedra no caminho, a pessoa volta a ter instabilidade de humor e precisa organizar mais o tratamento. Mas isso não é para desanimar, tá? Por quê? Porque há luz no fim do túnel. Então, às vezes, o que acontece, que estressa um pouco a gente como psiquiatra, é que a pessoa está há menos de 2 meses de tratamento e ela já quer estar estável, sendo que ela tem oscilações há 20 anos. Então, tem que ter um pouco de bom senso, que nem planta cresce em 15 dias e dá frutos e flores. Então, todo organismo vivo, ele tem um tempo e suas regras internas são múltiplas, bilhões de células, são coisas, é um processo muito complexo. E também tem o fato de que a pessoa está viva e continua tendo uma vida com novos estressores. Então a gente tem que entender que isso também vai acabar levando um certo tempo para as coisas, né? Sem falar, claro, naquelas pessoas que seguem utilizando cannabis, seguem bebendo, ou quando estão muito instáveis, com oscilação muito grave do humor, e os profissionais seguem dando antidepressivos e claramente a pessoa está extremamente instável. Isso não pode acontecer. Né? Pessoas, por exemplo, que acabaram de ter uma tentativa de suicídio por conta de depressão mista, por estarem muito instáveis, num diagnóstico de bipolaridade, elas não devem estar em uso, continuar recebendo, se estiverem, né, antidepressivos, porque não é a melhor forma de estabilizar. A estabilização ela tem que acontecer com os estabilizadores que cobrem o polo da mania nesse primeiro momento. Então agora vamos para a parte 2 dessas nossas lives, onde eu vou chamar alguém que está por aí para entrar ao vivo comigo e a gente bater um papo. Deixar claro que isso não é uma consulta, então eu não vou fazer o diagnóstico está certo, está errado. Não podemos falar de medicamentos que a pessoa está tomando, nem bem nem mal. Então, o intuito é realmente de ouvir alguém na própria pele que vive com bipolaridade ou com alguém com bipolaridade, para que quem está do outro lado vê que isso é igual. Só troca o CEP, só troca o endereço, mas não é um bicho de 7 cabeças, tem muita gente passando pelas mesmas coisas e que há luz no fim do túnel. É um processo que é mais rápido para algumas pessoas, é mais devagar para outras, mas tem tratamento. A pior coisa que eu acho é quando não há tratamento. Quando você tem um quadro, você busca algum profissional e a resposta que você tem é que não tem o que fazer, você tem que esperar e deixar aquilo acontecer. Isso sim eu acho que é algo que é preocupante. Quando tem tratamento, a gente tem que fazer o quê? O tratamento. Tentar seguir e dar o nosso melhor e conseguir dar o melhor de si, né? E fazer o melhor de si num tratamento. Então tá, eu vou abrir aqui então, vou chamar aleatoriamente uma pessoa. Às vezes ali aparecem, é nesse quadradinho aqui de baixo onde tem o mais, que a pessoa pede para participar. Mas às vezes acontece que a pessoa aperta ali sem querer e não tem o intuito de participar, né? Eu chamei, inclusive, deixa eu ver. Será que eu chamei ou não? Não. Acho que agora sim. Pronto, vamos ver se. Então, quem quiser entrar para conversar comigo e contar um pouco da sua história para as pessoas, isso ajuda muito as pessoas, né? Eu recebo muitas mensagens
A gente não tá entrando. O que que tá acontecendo isso aqui? Eu tô apertando. Recebo muitas mensagens lá por direct de pessoas agradecendo sobre isso, porque isso é um tipo de coisa que a gente que ajuda muito e a gente nem sabe quem está ajudando, porque às vezes é uma pessoa, ela não está conseguindo participar. Então vamos para quem está embaixo. Vamos ver essa aqui, que se ela está embaixo. Então é isso. Entrou. Gente, ele me chamou. Chamei você. Ele me chamou. Doutor, boa noite. E aí, tudo bem? Misericórdia, eu não acredito. Acredite, não é uma alucinação visual. Boa noite, boa noite. Assim eu vou ficar achando que eu sou um artista, uma pessoa famosa, importante. Eu, assim, nossa, cara, Nossa, o senhor é muito importante para minha vida. É, O senhor, é. o senhor é muito importante. Pois onde você mora? Conta um pouco de você. Eu moro em Joaçaba, Santa Catarina, meio oeste. Meu nome é Beatriz. Uhum. E eu sou mãe de uma. A minha filha é diagnosticada com transtorno bipolar tipo 1, né? Certo. Uhum. Inclusive, a profissional que nos atende, ela fez já alguns cursos com o senhor, sabe? Ah, que bom. Então, assim, ela é diagnosticada há uns 5 anos, mais ou menos, né? Ela é diagnosticada há uns 5 anos, ela teve esse diagnóstico, né? Muito assertivo, inclusive da profissional, né? E ela ela teve vários surtos, assim, onde ela perdia um contato com a realidade, e isso, assim, nos assustou muito como pais, né? Sim, ela hoje está com que idade? Hoje ela está com 27 anos. 27. Então, os 22, mais ou menos, foi o primeiro momento. Isso, E foi é. do nada, acordou estranha. Como foi? Exatamente. Ela apresentava vários sintomas, assim, que hoje, devido a esse conhecimento que a gente tem, hoje eu consigo identificar, mas na época eu não conseguia identificar isso como um ponto negativo, sabe? Ela era, assim, muito, digamos assim, no meu ponto de vista, muito motivada, mas na verdade ela estava assim numa euforia, né? Em alguns aspectos. Ela apresenta algumas características do transtorno e algumas elas não se encaixam, sabe? Tipo assim, impulsividade ela não tinha. E daí, então, uma certa manhã, um final de semana, ela estava assim, bem falante, bem eufórica, e ela daí, do nada, no outro dia, ela acordou, ela olhou para o pai dela e disse assim: hoje eu te mato. É mesmo? E daí o meu marido, na época eu não estava em casa porque eu estava numa outra cidade cuidando da minha mãe, assim, velhinha, né? E daí ele disse: não, ela não tá boa, ela não tá legal, venha para cá. Daí pertinho eu vim e realmente assim ela não falava coisa com coisa. Uhum. Então, daí a gente conseguiu. Daí então foi assim: foi UPA, foi o hospital aqui da cidade, sabe? Não chegou a ficar internada, né? E tal, e a situação as medicações foram ministradas e ela se estabilizou. Ela E, estabilizou e a vida prosseguiu. E fazia assim uns 2 anos e meio, 3 anos que eu nem mais me lembrava que ela tinha. Eu chamo de condição, sabe, doutor? Eu me recuso a chamar isso de doença. Eu não consigo. Eu chamo isso de condição, né? Eu não me lembra, eu nem mais me lembrava da condição mas dela. Daí, ela foi suspenso, então, foram suspensos os medicamentos
porque acreditava-se que era só um surto psicótico passageiro nessa primeiro momento, foi isso? Não, não. Ela continuou, a doutora conversou conosco de tudo, explicou e tal, né? E só que por conta própria dela, ela foi reduzindo a medicação, Ó, sabe? tá, sim, sim, sim. Ela foi reduzindo e agora em abril deste ano ela teve outro. E você sabe que é interessante você tocar nesse assunto, porque os artigos, eles não mentem, porque os artigos são dados de vida real, né? E eles mostram que a principal causa de recaída no transtorno bipolar tipo 1 é a parada de tomada de medicamento, porque responde muito bem aos medicamentos, né? E de fato, porque a pessoa vai se sentindo tão bem, isso é até um ponto negativo se ela não tiver um adequado conhecimento, porque ela se sente bem. Aí a mãe fala: Ah, mas por que você vai tomar? Você tá bem. O pai fala, todo mundo fala. Aí, então eu não vou tomar, né? Acho que isso aí foi passageiro, foi uma coisa só que aconteceu e não vai voltar de novo, e pum. Aí acaba tendo um novo episódio, né? É, e essa, assim, essa vez também foi bem forte, assim, sabe? Foi bem complicado para nós como família, né? Então foi, mas assim a gente voltou e tal, e ela entendeu. Conta um pouquinho, se você quiser, desse segundo quadro, para as pessoas ouvirem, como ele foi também assim súbito, como aconteceu. Ela, assim, como a gente tem uma afinidade, mãe e filha, nós temos uma afinidade, uma linha bem, bem estreitinha, assim, sabe? Ela, um dia, ela chegou e puxou, pelo WhatsApp, assim, ela puxou um assunto com meu marido, e eu falei, tá estranho. Tá estranho porque tá estranho. Tá estranho, esse assunto não é o assunto dela, tá estranho. Ah, dito e feito, isso foi questão de semanas ali, a coisa desandou, sabe? A situação desandou. E também Então, com ideias estranhas, delírios, dessa vez. isso, todas as vezes, assim, que ela entra nesses surtos, assim, ela tem mania de perseguição, porque estão clonando o meu celular, porque estão me escutando, estão me espionando, porque inúmeras situações, assim, que não fecha, sabe? Conta as histórias, assim, que não aconteceram, né? Da forma como ela conta, sabe? Mas tirando isso, ela é maravilhosa. Uhum. Ela é normal, sabe? Assim, o que eu quero dizer, assim, para quem está me ouvindo agora, cara, acreditem, sigam a risca, tomem a medicação, façam o tratamento. O senhor falou antes há pouco do tipo 1, da normalidade, de cada organismo reage, sabe? Eu acredito muito, muito, muito nisso. Uhum. E ela também, ela teve assim também no quadro profissional dela, ela teve uma experiência muito ruim, sabe? E até inclusive esta semana ela novamente ela ingressou neste novo episódio profissional e não conseguiu ir à frente, não conseguiu. Ela vai assim se desligar, né, do quadro profissional dela, porque aquele primeiro quadro foi muito traumático. A gente achava que tinha passado, achava que tinha superado tudo, mas ela não superou. Então agora então eu falei para ela, a tua condição, a tua saúde, ela é inegociável. Para mim, ela é inegociável. Não tem profissão no mundo que pague, dinheiro no mundo que pague a tua saúde. Ela, para mim, para nós aqui como família, ela é inegociável, sabe? E por conta dessa situação dela, a gente remanejou tudo aqui em casa, sabe? A gente aprendeu a conviver com nós mesmos. Eu tenho a sorte de ter um pai, o pai dela, o meu marido, cara, ele entendeu muito, muito.
Porque tem pais, né? Tem pessoas que a pessoa não tem vontade, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, né? E ele conseguiu assim, a gente sempre conversa, toda a sua live eu chamo ele, vem assistir aqui conosco, a gente debate pontos, assuntos para tentar entender e ajudar ela o máximo que eu posso. Dar o apoio, né? Dar o apoio como mãe. Às vezes eu me culpo muito, porque eu errei, sabe, doutor? Eu, cara, eu assim, eu queria ter sabido o que eu sei hoje. Há muito tempo atrás, eu tinha feito muita coisa diferente. Mas você sabe que, assim, né, culpa, ela para mãe é um sinônimo de mãe, culpa, porque sempre a mãe, em especial, os pais também, mas ela quer dar o melhor, ela quer fazer o melhor e ela é impossível sempre acertar, né? Especialmente neste assunto que nós estamos conversando aqui, que é um assunto que é, para você ter ideia, Beatriz, quando eu fiz faculdade em 2003, tinha a menor ideia do que era transtorno bipolar. Sim, você tem uma aulinha ali e tal, o conhecimento científico também da época já não era isso, assim como era, né? E olha que eu conversando com professores mais velhos, eles falam assim, você está reclamando? Na época deles, a sociedade não aceitava o que era depressão. Para ter o diagnóstico de depressão mesmo, a pessoa tinha que estar de cama, perdendo 20 quilos, quase morrendo. Se fosse uma depressão que a pessoa toma banho e passa um condicionador e se arruma, já não era depressão. Não, é preguiça. Tem que fazer a parte dela. Então, olha como a coisa evoluiu ao longo do tempo também. Então, mudou-se muito, e hoje em dia a gente entende que transtornos no cérebro, eles são internos, assim como dor. Se eu virar para você e falar assim, então, posso te contar agora, eu tô aqui fazendo a live, dei risada, mas eu tô com uma dor de 9 em 10 de cólica renal. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim: ah, imagina, você está exagerando, você é meio exagerado, você gosta de chamar atenção, porque eu não acreditei muito na sua dor. Você não está chorando? Ué, eu posso ter uma dor e eu não parecer que eu tenho dor. E transtornos de humor, transtornos cerebrais são assim também. A pessoa ela não vai ficar mostrando isso o tempo todo. Então, hoje a psiquiatria entendeu, a sociedade está entendendo. Então, você fez o melhor que você podia ter feito. E lá atrás não tinha mesmo conhecimento. E vamos olhar daqui para frente e não deixar acontecer os mesmos erros a partir de agora, né? Mas foi feito melhor, né? Na família você identifica, porque em geral a bipolaridade tipo 1 tem componente genético muito forte, em avô, avó, bisavô, bisavô dela, né? Tem alguém que você acha que tinha alguma coisa que passou batido? Inclusive, assim, eu tenho até sempre essa seria a minha pergunta, né? Até quanto tempo puxaria uma genética? Eu tenho tias minhas que eram assim, elas nunca tiveram um diagnóstico porque são pessoas já falecidas também, mas elas tiveram assim uma demência, sabe? Elas tiveram algum tipo de demência, então não se sabe o que seria. E eu acho assim que eu tenho então essa herança no caso, né? Eu tenho talvez um primo que eu hoje vendo e analisando esses pontos, né? Eu acredito que ele seja bipolar, mas ele é uma pessoa de quase 70 anos também, né? Meus irmãos, eu acredito que não, meus sobrinhos também não se sabe. Pro lado do meu marido, eu acho que ele deve ter também alguma coisa nesse sentido, sabe? Até eu tenho uma sobrinha por parte do meu marido que ela teve alguns assim algum tipo um comportamento diferente e eu sempre falava para ela, conversava com ela, acolhia ela nesse sentido e ela até procurou um profissional, foi essa semana agora, e também ela teve o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2 com mais uma outra síndrome antissocial junto.
teve um diagnóstico. Então, eu acredito que seja aí a veia, no caso, né? E, Aham, aham. E o que acontece é que não necessariamente, primeiro que os antigos, isso ficava muito escondido, né? é, Então, eu tenho uma história que ficou muito marcada para mim, uma paciente que eu falei, ah, você tem história familiar tal? Aí ela pegou e falou assim, ah, vou perguntar na minha família, eu vou perguntar e tudo, na próxima consulta eu falo. Ela perguntou para a avó, perguntou da avó, do vô, do pai de mãe, da avó, do vô, pai de pai, da mãe e tal. Falou, não, assim, tem história de depressão, muita depressão, mas surtos, agressividade, impulsividade, tudo não achei ninguém, nada assim muito tal. Aí depois de várias consultas, tudo, ela chegou um dia e me falou, ela falou assim, lembra que eu falei para você que não tinha história familiar, nem de suicídio? E nem de surto, nem de nada na minha família de bipolaridade? Eu falei, lembro que na primeira consulta tá como indeterminado, né? Ela falou, pois é, olha o que que eu descobri, que a avó dela teve uma irmã que se suicidou, só que a avó, ela conta a história como se a irmã dela não tivesse se suicidado. Ela diz, ela interpretou aquele suicídio como se fosse uma desilusão amorosa. Porque ela diz que a mãe e o pai obrigaram essa irmã a casar com uma pessoa e ela era apaixonada por outra pessoa e ela não aceitou, ingeriu o veneno e foi encontrada morta. E aí, quando a pergunta é feita sobre suicídio, a primeira resposta que vem é não, não tem história de suicídio, não, não teve ninguém e tal. A hora que depois ela escuta a história, ela fala, vó, essa aí foi um suicídio. E ela bate o pé e diz que não, não foi suicídio, foi uma desilusão amorosa. Então, olha como é complexo, porque até os termos que a gente usa hoje, que obviamente foi um suicídio, né? Os antigos, eles interpretavam de outras formas. Então, às vezes, até a pessoa teve um surto, teve alguma coisa, mas eles vão dizer que não, que foi uma coisa porque comeu uma comida não sei o quê, ou então não dormiu e uma invernada e aconteceu o frio e aí ficou daquele jeito. Então, olha como é complexo tudo isso, porque até o que a gente entende hoje como sendo uma coisa anormal, antigamente dava-se outras interpretações, né, para isso. Então você vai perguntar, aparentemente não tem nada, mas tinha, né? Então, às vezes aquela história, por exemplo, daquele bisavô que era muito pobre, que daí ele trabalhou tanto, noites e noites sem dormir, e ficou milionário, e aí ele jogava e traía a mãe, a esposa, e depois ele acabou perdendo tudo no jogo, voltou a ficar pobre, deprimiu e tentou suicídio. Então, assim, são as alterações de comportamento claras ali, mas que ninguém vê como não, era uma pessoa que vai se justificando, né, os sintomas, quando na realidade a pessoa não foi responsável por nada disso, né? Foi, na verdade, o cérebro que impulsionou a pessoa, né? No caso da sua filha, ela não teve depressão, então, pelo que você falou, ou chegou a ter, assim? sim, não, ela tem, inclusive depois que passa os surtos, no caso, né? A depressão, assim, ela vem bem pesada. É, agora até nesse momento agora, assim, a gente está assim ainda trabalhando em cima disso, sabe, para reverter essa condição, né? O acompanhamento está sendo bem mais frequente do que o normal, né? Para a gente ela tá bem assim, bem amparada, monitorada, né? Diagnosticada para a gente conseguir alavancar, né, ela dessa situação, né? Que É, porque é difícil para o pai e para uma mãe, né? Como eu amo ela, como todas as mães amam os seus filhos, eu acredito, né? É difícil uma coisa assim que não depende de mim, não tem que esperar a biologia, tem que esperar a medicação, tem que esperar o efeito, né? Tem que ter essa paciência, esse carinho que, graças a Deus, assim, eu consegui entender
e amparar ela, sabe? Eu fico muito triste quando eu vejo assim que as pessoas não dão esse apoio necessário, ou tem esse julgamento não assertivo, né, em relação à situação, né? Vocês, familiares dela, são exceção. Infelizmente, É. eu tenho que dizer isso, tá? São exceção. Infelizmente, eu acho que esses transtornos cerebrais, eles só vão ganhar um status de mais facilidade de manejo quando tivermos exames que mostrem para as pessoas o tamanho do problema, porque ainda não temos isso como ferramenta diagnóstica, embora a gente saiba que é do cérebro, isso está muito bem determinado. Tem gente que nem acredita, tem gente que não acredita em transtorno mental. Sim, Tá? Quando eu falo sim. isso, as pessoas ficam surpresas, mas tem uma corrente. Eu parei de falar sobre isso porque eu não gosto de ficar dando ibope para isso, mas tem uma corrente dentro eh, das correntes de filosofia, das correntes de entendimento do ser humano, né, correntes humanistas, que acham que as alterações de comportamento elas são variações do ser humano e que a pessoa que tem que continuar tendo porque é o jeito dela, é Uhum. como a natureza quis. E aí eu acho que sim, é tão cruel isso, porque a gente entra na mesma linha, então, bom, se eu tiver câncer, deixa eu morrer, porque é a natureza agindo, fazendo a seleção natural e mantendo algumas pessoas e tirando outras. É claro que não. Então, existe muito, até pessoas que entendem que questões suicidas não são doenças, não são questões do cérebro. Então, existe muito ainda hoje esse tipo de corrente que não acredita nos transtornos mentais como sendo alterações do sistema nervoso, mas que são variações que devem ser entendidas como da natureza mesmo, né? E isso é um profundo desconhecimento. Primeiro, por quê? Porque existem tratamentos que revertem, ou pelo menos melhoram, mudam aquela condição. Então, não é uma coisa natural, né? É uma alteração dentro do organismo. Segundo, que a pessoa que tem isso, ela não tem condição de competir em par de igualdade com os demais enquanto ela está alterada. Então a gente não está dando para ela a mesma condição. A gente que está sem alucinações, uma pessoa que está em alucinação ou em depressão mesmo, ela não vai conseguir produzir o mesmo que eu, estando naquela condição. Então não é justo eu entender isso como algo normal, né? E aí, e por aí vai, né? Então é um profundo desconhecimento e então eu digo para você que assim, vocês como familiares, né? Só de você estar aqui, participar de uma live, se expor da forma como está expondo e contando e ajudando muita gente, é a minoria, porque a maioria do que eu vejo são pessoas que realmente, assim, não acreditam, acham que não tem o exame, então significa que isso é uma questão que você consegue melhorar. É só você pensar positivamente que as coisas vão mudar dentro de você e vai ficar tudo bem. Infelizmente, conviver com a pessoa que não acredita no que você está tendo acaba sendo um gatilho para você. Porque você está num ninho de cobra, você está ali dentro recebendo ataques que podem ser verbais, mas às vezes é só um olhar, é só uma atitude de "E aí, vamos lá, você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, você não vai ter comida. Nós estamos aqui fazendo tudo por você, você não faz sua parte, você não reage, né? As pessoas familiares falam isso. É muito triste, né? Então assim,
Você é especial, você está fazendo algo especial, você está fazendo o seu melhor e a sua filha ela é muito feliz de ter você na vida dela. Tenho certeza disso. A culpa sempre vai existir. Nós, seres humanos, temos culpa o tempo todo. Eu estava brincando que outro dia eu estava lembrando do meu primeiro paciente que eu atendi na vida. Até lembro o nome dele, lembro da história. Aí eu fico pensando, nossa, hoje eu faria diferente. Eu faria isso, faria aquilo, não faria isso. Não tem como. Eu dei o melhor que eu pude ter dado lá. De mim, de como eu era naquele momento. Hoje eu sou outro, né? Então, assim, não é justo a gente nos cobrar dessa forma, porque em cada momento da vida nós somos um diferente, nós estamos dando o nosso melhor naquele momento. Mas é É, isso. eu fico, eu fico feliz por ter aprendido, por ter entendido e por, assim, ajudar ela, sabe, assim, eu não tenho limites, assim, em termos de ajuda, sabe? O que ela precisar, o que eu, tudo assim, o que eu posso proporcionar para ela, eu faço, sabe? Então, assim, eu fico feliz por não ter permanecido na ignorância, no caso, né? Ou na escuridão, e ter identificado e compreendido e entrado com ela nessa luta também, né? Porque é uma batalha diária, é uma batalha séria. Eu sempre digo, isso não é brincadeira, não é uma desculpa, isso é uma coisa assim real, né? E eu E fico essa muito feliz. é a verdadeira empatia. Você não tem um ferimento, mas você tem uma noção de o que está sentindo a pessoa que está com ferimento. Isso é a verdadeira empatia, né? Mas muito obrigado por ter participado. Desejo melhoras aí e tenha uma boa semana, você e todos que estão aqui nos acompanhando. Obrigada, boa noite, obrigada pela oportunidade, doutor. O senhor, para mim, é maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.